O governo Lula está sendo criticado por tirar dos pobres para dar a amigos ricos. De um lado, oferece desconto de 50% nas multas bilionárias dos empresários que confessaram ter praticado suborno durante as gestões passadas do PT. Do outro, não apenas taxa em 20% as compras internacionais até $50, aquela taxação das blusinhas, como também corta 25,9 bilhões de reais, não em privilégios das elites, mas em benefícios sociais. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o que chamou de pente fino dos benefícios. Pode soltar, produção. Os ministérios finalísticos, junto ao planejamento e à Casa Civil, têm feito uma análise das despesas obrigatórias. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. Mas esse é o pente fino dos benefícios? É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias. Um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. Trabalho criterioso que levou 90 dias. Nós eliminamos ali tudo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais. O que seria isso? Porque não ficou completamente claro. Ele está dando alegações, não, foi todo feito um trabalho nos ministérios, não é um número arbitrário e tal, mas cadê a transparência a respeito desses critérios? É como se ele estivesse dizendo assim, Duda Teixeira, confia que a gente fez aqui um corte bilionário, mas é para o bem, etc. É preciso imaginar o escândalo e, portanto, a diferença de magnitude na repercussão dessa fala se fosse um governo de direita a anunciar um corte de dezenas de bilhões de reais de programas destinados à população de baixa renda. A gente não diz isso para defender direita ou esquerda, etc. A gente diz porque é um dado da realidade. A esquerda grita quando há corte de verba para programas sociais se ela não está no governo. E agora ela está no governo fazendo corte de benefícios sociais, alegando que é um pente fino, etc., mas sem exatamente mostrar todo esse processo. Imagina se isso fosse feito sem sequer o governo de direita detalhar os critérios utilizados, alegando só que eles existem. Repito, como quem diz, confia. Aliás, mais do que imaginar. Vamos fazer diferente? Vamos lembrar quando a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se pronunciava nas redes sociais diante de qualquer corte do governo Bolsonaro. E repito, não estamos fazendo juízo sobre cortes desse ou daquele governo estarem certos ou estarem errados. A gente está apontando o duplo padrão. Vamos colocar aí na tela, eu separei 3 tweets pouco antes do programa, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Foram comentários feitos na rede social X em 2019 e 2020. Olha aí, se Bolsonaro cortar 158 mil beneficiários do Bolsa Família no momento em que o país mergulha numa crise sanitária sem precedentes na nossa história, mostra um nível de desconexão da realidade muito preocupante. Isso é um crime contra os mais pobres. E agora, não é? Depois das universidades, o governo Bolsonaro corta 54% das verbas da educação básica, incluindo infraestrutura de creches e escolas, política ultraliberal de Guedes e emenda do teto dos gastos, que tira dinheiro da área social. Vai afundar serviços básicos destinados à população. E agora, o governo Lula não está tirando dinheiro da área social? Outro. O governo Bolsonaro continua a insistir no erro de apostar no setor privado para retomar o crescimento da economia, baixíssimo investimento público e ainda corta o auxílio emergencial pela metade.
Única coisa que até agora estava segurando a pobreza e fazendo a economia girar. Cortar o auxílio emergencial pela metade e agora não se está cortando benefício social? Quer dizer, Duda Teixeira, me parece que há um duplo padrão e uma tentativa do Haddad de enrolar, de fazer aquela alegação bastante ensaboada. É governo de esquerda mesmo, mas a gente precisa mostrar aqui que a gente está cortando despesa. Sim. Felipe, bom, esse é o Robin Hood ao contrário, né? Tira dos pobres para dar para os ricos, já é uma característica do governo petista. É o título da transmissão de hoje, Robin Hood às avessas. Diga lá. E agora tem uma operação que é muito isso, que é os juros altos no Brasil. O governo emite dívida, quem compra essa dívida, os investimentos em renda fixa, são as pessoas que têm dinheiro, e aí o governo depois quita essa dívida com um juro alto, né? Quem se beneficia são as pessoas que investiram em renda fixa, o pobre não tem esse acesso. Mas como é que o governo paga essa dívida? Ele aumenta a arrecadação, aumenta o imposto. E aí vai para todo mundo e vai para o pobre também. Então, quando o pobre paga esse imposto, o governo depois paga a dívida para o rico que investiu em renda fixa. Então, tem uma super operação aí de transferência de renda. E aí, como é que cai os juros? O governo teria que... o Fernando Haddad, que apareceu agora aqui, tinha que conseguir controlar os gastos, coisa que ele não conseguiu até agora. E obviamente muita gente nas redes sociais apontando por que não corta despesas lá do orçamento secreto, das emendas parlamentares, da elite do funcionalismo público, de vários outros setores que são privilegiados, mas está cortando em benefício social. Repito, imagina se fosse um outro governo. E em reação ao anúncio do ministro Fernando Haddad, o Partido Novo publicou um editorial sob o título "Forçado a cortar gastos, Lula isenta os ricos e manda a conta aos mais pobres". Eu vou ler um trecho que a gente separou. Abre aspas. O governo promete cortar bilhões, atingindo sobretudo os mais pobres, mas ignora os 19 bilhões em subsídios para montadoras de carros, ou os 17 bilhões em perdão de dívidas de uma importante empresa de telefonia, a qual, diga-se, já esteve dentre as campeãs nacionais na década passada. Aquela referência ao programa do BNDES que privilegiava as empresas campeãs nacionais. Parêntese meu. Agora voltando para o editorial do Novo. Os privilégios de grandes corporações seguem intactos, como se vê. Mesmo quando o executivo lhes falta, elas podem contar com a generosidade do judiciário. Só os perdões de dívidas de duas empresas envolvidas na Lava Jato custaram mais de 18 bilhões de reais aos cofres públicos. Coragem de verdade o petismo só tem para atacar o bolso do cidadão. Enquanto isso, a Lula resta apenas discursar a uma militância cada vez mais reduzida, pois nunca teve um plano nem vontade política para resolver os problemas do Brasil. Fecho aspas. O ex-procurador e deputado federal cassado Deltan Dallagnol, também do Novo, completou, abro aspas, enrolado até o pescoço com a gastança, o governo Lula anunciou cortes nos ministérios e em programas assistenciais para tentar fechar as contas. O curioso é que, ao mesmo tempo, Lula concede descontão de 50% nas multas bilionárias de empresas que confessaram corrupção na Lava Jato. Aliás, há 7 empresas, pelo menos, nesse pacotão aí do desconto de 50%. Esse é o governo Lula, continua o Deltan. Tira dos mais pobres para dar para os mais ricos e mais poderosos de quem ele sempre foi amigo. Fecho aspas. Houve várias outras reações de parlamentares de oposição, Duda Teixeira, e me parece legítimo o questionamento, até porque os cortes não são muito claros e o governo dá mensagens duplas, como a gente vinha comentando nos últimos dias. Haddad e Tebet acenando para um equilíbrio e o Lula falando em gastança. Agora, começa a cortar no lugar que o Lula sempre disse que não cortaria, que é o dinheiro da população de baixa renda. É uma opção, é uma escolha desse governo e a gastança, Felipe, vai também nessa novo PAC Seleções, né? Então,
obras de infraestrutura, porque aí vai contratar, fazer licitação para contratar a empreiteira amiga, a refinaria de Abreu Lima, 8 bilhões de reais, Compeg no Rio de Janeiro. Agora foi a licitação vencida pela própria Odebrecht, que se chama Novo Honor. Ou seja, 5 bilhões de reais que vai ganhar, sendo que está lá para pagar multa de 2 bilhões e meio, mais ou menos, e, segundo o noticiário, só teria pago até o momento 5%. 136 milhões, parece que foram pagos. Quer dizer, são bilhões de reais dos quais o governo está abrindo mão por parte dos empresários mais ricos que ainda estão faturando novos contratos. É isso. Então, o gasto é discricionário e o corte é discricionário. No final, é o dinheiro do pobre que está indo parar no bolso dos ricos.